Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Hoje nós temos mais uma live do Mente Aberta e vou esperar o pessoal entrar. O pessoal já entrando. Atrasamos aqui uns 2 minutos. Eu vou já chamar o meu convidado para a gente não perder muito tempo, porque o tempo vai ser curto para falar de um livro tão legal. Vamos lá, vou convidar o João Flávio. Vamos aguardar a conexão. Olá, Olá! olá pessoal, olá Tanise. Olá, João! Como que está do outro lado da parede? Estamos muito distantes, né, do outro lado aí do planeta, mas se eventualmente passar um gatinho preto e branco aqui, ele passar aí também, é delay, é falha na Matrix, tá? Porque a gente está do outro lado do planeta. Pessoal, né? Aqui eu tenho alguns amigos aqui, alguns alunos que já nos conhecem, mas para quem não sabe, somos marido e mulher, né? Esposo e esposa. Esposa e E esposo aqui, mulher e marido aqui, porque aqui é todo isso. mundo esquerdopata. E completamos esse ano 10 anos de casados, Em outubro, 10/10/10, às 10 da manhã. às 10 da manhã. Mas vamos sair do âmbito pessoal e voltar aqui, né? Mandar um beijo para Mariana, minha aluna, mandou aqui, olá pessoal. Ela está hoje acompanhando o Mariana, boa chat, noite. vai acompanhar o chat, vai encaminhar para nós as perguntas que vocês fizerem nos comentários, então participem bastante da live. Para não perdermos muito tempo. Eu vou apresentar o João Flávio de Almeida. Vamos ver se eu decorei a sua vida, né? O João. O João, ele é graduado em Filosofia e Comunicação Social, tem mestrado e doutorado pela UFSCar e pós-doutorado pela USP. E o João, ele estuda, essa obra utiliza muito nas pesquisas, nas aulas, né? Então, é um nome ideal, é uma voz ali da filosofia que vai contribuir absurdamente para o debate hoje. Qual que é o intuito? Né? O intuito é o João começar a fala dele. Hoje eu não estarei só de moderador, eu vou participar da live também, nós vamos compartilhar a live. Ele começa, depois eu tenho uma parte da fala e a gente abre para as perguntas de vocês, para as discussões que surgirem, né? E aproveitando, talvez alguns não me conheçam, né? Meu nome é Tanise Galon, eu sou enfermeira de formação, né? E sou professora de enfermagem da UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E fiz doutorado pela USP e sou a coordenadora do projeto Mente Aberta. Então, vamos lá. Eu só vou apresentar aqui a obra, né? Hoje nós vamos falar do livro Sociedade do Cansaço, que é a obra do Byung-Chul Han. Vou falar assim, não domino idioma, vou falar aqui dentro das possibilidades. E o João começa então com a fala dele, falando um pouco o que é essa sociedade do cansaço, o que a caracteriza e nós vamos discutir hoje de que modo a sociedade do cansaço impacta na saúde mental dos indivíduos. Fica à vontade, João. Olá, obrigado Tanise pelo convite. Obrigado pessoal que está aqui com a gente. Espero que seja uma discussão rica. Obrigado a todos os amigos. O Aruan que está aqui com a gente. É o nosso irmão grande, né? Estamos todos cansados, né? Acho que é um tema muito pertinente. E, bom, eu falo, nas minhas disciplinas, eu uso esse pensador, o Byung-Chul Han. A Thalys está com o livro dele ali na mão, que é o Sociedade do Cansaço, mas eu só não tenho um livro dele, o resto a gente tem todos, né? Hoje a gente vai falar sobre Sociedade do Cansaço,
E esse outro livrinho aqui, que é muito útil para a gente também na discussão de hoje, que é o Agonia do Eros. Eu uso na minha disciplina também quando abordamos a questão do trabalho, mas principalmente para pensar a configuração ideológica, né, tem a ver então com análise do discurso, eu estudo análise do discurso, e como a gente pode pensar a força ideológica capitalista nos nossos tempos, e como ela nos assujeita, né, nos configura, nos desenha de dentro para fora, como se fosse uma ilusão, que na verdade é de fora para dentro, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E eu tento, né, a partir desse pensador, mostrar para os meus alunos, para os meus interlocutores, como é esse funcionamento ideológico capitalista nos nossos tempos, qual é a configuração dele. E eu acho que até o final do nosso encontro de hoje, a gente talvez chegue até algumas conclusões, a gente se permitindo aqui algumas especulações, para a gente pensar que talvez já esteja um pouquinho atrasado toda a teoria do Byung-Chul Han. Já tem algumas configurações um pouco aí que a gente teria que pensar, coisas novas, né? Mas vamos lá. Não cabe para a gente aqui, não é o momento da gente falar da trajetória desse pensador, de onde ele vem, o que ele, né, a biografia dele. Eu vou direto para a temática. Para a gente falar de sociedade do cansaço nesse autor, a gente precisa falar do que talvez seja verdadeiramente o principal conceito do Byung-Chul Han, mais poderoso que a noção de sociedade do cansaço é a noção de sociedade da positividade. Vivemos o que o Byung-Chul Han chama de sociedade da positividade. O que é essa sociedade da positividade? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, vou fazer uma cronologia para a gente desenvolver esse conceito de forma bem introdutória, tá? Não dá para a gente ficar expert, né, nesse encontro. Sugiro que depois você procure, os livros são baratos e são bem fininhos, livros que você, né, senta rapidinho, acaba com eles rapidinho. Eu remonto essa ideia toda da sociedade da positividade, eu gosto de voltar lá no Max Weber. O que o Max Weber falava, pessoal, que é muito interessante para a gente pensar a configuração social e a configuração do mundo do trabalho que a gente vive hoje. Max Weber falava o seguinte: lá na Idade Média católica, né, o Papa, o padre, orientavam as pessoas, né, ideologicamente falando, eles eram os grandes fornecedores de ideologia, né, naquela época, e havia um preceito bíblico de salvação que dizia o seguinte: para você ser salvo, eles se apoiavam, né, aquele que é escolhido por Deus é aquele que, segundo um verso bíblico, diz, né, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico ir para os céus. Então, com base nesse versículo bíblico, a Igreja Católica pregava a vida simples, a vida sem excessos, né? Então a pessoa não acumulava riquezas, ela não tinha motivo nenhum de acumular nada, porque a verdade ela dava o dízimo dela ali para a igreja, e ela tinha que ser uma pessoa pobre para ser uma pessoa salva. Sou salvo porque eu sou uma pessoa simples, bem-aventurado simples, bem-aventurado pobre. Então a Igreja Católica fornecia esse modelo ideológico. O resultado é que a pessoa trabalhava durante o dia e ela trabalhava o suficiente para comer naquele dia. Ela, ok, hoje eu consegui um peixe, consegui o que eu preciso para minha família, retoquei aqui o teto da minha casa que estava pingando, gotejando. Tá tudo ok, o resto do meu dia eu vou fazer o quê? Ócio. Vou ficar em casa de boa, vou pescar, vou ficar por aqui, etc. Com meus amigos. Vem a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante, ela nasce junto com o capitalismo, são forças gêmeas,
né, irmãs ali, junto com, né, talvez uma mãe de 5 filhos ali, né, o capitalismo, o protestantismo, a revolução artística e científica, né, tem uns 5 filhos aí, né, da mesma mãe, que é a modernidade, ali na virada do século, ali a passagem do século XV, XVI e XVII, né, e aí vem a Revolução Protestante, e a Revolução Protestante fornece outro ponto de vista sobre a salvação. E a Revolução Protestante se apega em outros versos bíblicos para tentar dizer o que que marca uma pessoa salva, né? E aí a igreja protestante agora ela vem com uma outra ideia. Não, o corpo ele é fonte de maldade. O corpo ele é fonte de pecado. Logo é preciso subjugar o corpo. O tempo de ócio que tinha lá da Idade Média era fonte de pecado. Então agora eu tenho que trabalhar bastante para subjugar meu corpo. E o resultado é que quanto mais eu trabalhava, antes eu trabalhava o suficiente para aquele dia. Agora não, eu trabalho e chega no fim do dia, sobra. E cada vez sobra mais, e eu vou me enriquecendo. E o resultado é que a pessoa que enriquece, ela... É como se agora, dentro do universo protestante, ela estivesse dizendo o seguinte: olha qual que é a minha marca da salvação. Eu sou rico. Eu sou rico porque eu trabalhei pra caramba, fustiguei meu corpo. Meu corpo é um inimigo, então eu tenho que punir o meu corpo, né? Porque eu trabalho honra. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Há uma inversão gigantesca aí agora. Trabalhe muito, né? Se dedique muito, porque isso é uma marca de salvação. Uhum. E é debaixo dessa égide, debaixo desse discurso, que a revolução assim que nasce os Estados Unidos, e assim que nasce também, né, nasce ali já nos Estados Unidos o cinema, um novo tipo de literatura de entretenimento, de forma que esse discurso norte-americano, que é o discurso protestante, né, dessa ética capitalista dentro do protestantismo, é esse discurso que nasce, que é divulgado, disseminado ali no início da era do cinema, da música registrada em vinil, né, etc. Nessa cultura transmissível e que começa também a ultrapassar limites geográficos, oceanos, etc. Então, os Estados Unidos começa ali década de 20, década de 30 do século passado, a ter uma hegemonia ideológica a nível global, né? A gente chega então nisso que o Byung-Chul Han está falando para a gente, está chamando para a gente agora de sociedade da positividade. O que é isso? Tá? Vamos ver se dá para entender e articular facinho aqui agora com o Max Weber. A sociedade da positividade é o seguinte: durante esses séculos, do início da modernidade até a virada do século XX, o Byung-Chul Han diz o seguinte: nós fomos lentamente vivendo uma era que foi desmontando as negatividades e colocando no lugar as positividades. O que é negatividade? Facinho de entender. Aquilo que alguém chega para você e diz: você não pode. Tá? Então, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não pode usar roupa curta. Você não pode usar maquiagem. Você não pode atravessar o sinal vermelho. Um monte de negatividades, ou seja, pessoas dizendo não para você. Nesse aspecto, o que foi todo o período da escravidão moderna, né, ou as escravidões, os regimes escravocratas antigos, eram regimes de negatividade, do tipo, você não pode nada, você pode o que eu disser que você pode. Então você não pode dar um passo para a esquerda ou para a direita, porque você tem um grilhão ali, tem alguém com chicote, né? Então você tinha um regime de escravidão, calcado no não pode. Você tinha regimes religiosos dizendo você não pode. Você tinha regimes jurídicos dizendo você não pode. Então tinha muita gente dizendo para a gente, você não pode. Mais ou menos da metade do século XX para cá, tá? De 1950, 55, 60 para cá, o Byung-Chul Han começa a detectar uma virada nesse discurso do eu não posso para outro discurso, que é o discurso do eu posso. E eu posso tudo.
E é aí que é a ideia, então, da sociedade da positividade. Você pode tudo. E você tem que querer poder tudo. Então, olha só o que acontece. O que é essa guinada, pessoal? Se antes tinha alguém com uma arma apontada para minha cabeça dizendo o que eu não poderia fazer, agora eu intronizo, né, todo um ideário que me diz o seguinte: eu posso tudo. E se algo der errado, a culpa é única e exclusivamente minha. Tá? Então, agora eu posso ser rico. Né? Todos os séculos anteriores, olha só, eu olho para trás e a gente já ouviu esse discurso, já? Olha como que o capitalismo é muito melhor que a escravidão. Na época dos séculos anteriores, a pessoa não tinha essa flexibilidade social, ela não conseguiria sair de uma classe social para outra. Olha como o capitalismo é legal, agora ele permite isso, né? E é esse poder, né? Agora eu posso poder tudo. Então coloca a palavra duas vezes, uma na frente da outra. É poder, poder. Tá? Eu agora posso poder querer ter tudo. Né? Isso se torna, então, o novo sistema escravocrata, né, da metade do século XX para cá, que é quando eu intronizo dentro de mim as armas. Então, quem é que aponta a arma para mim agora? Eu mesmo. Quem é que me cobra? Quem é que me fustiga? Onde é que está o pau que eu espanco o escravo? Né? Onde que estão os grilhões, as correntes? Onde estão todas essas outras coisas que eram do antigo regime de escravidão? Eu as intronizei. E eu intronizo com uma viradinha ideológica da palavra que é muito poderosa. Agora eu posso tudo. E esse excesso de positividade é a marca, né, que o Byung-Chul Han está apontando para a gente do capitalismo e das relações de trabalho nos nossos tempos. Por quê? Agora eu posso tudo. Então eu vou lá e vou liderar uma equipe de vendas. Eu sou o chefe agora de uma equipe de vendas e eu vou chegar para os meus funcionários, nem são meus funcionários, eu sou funcionário também. Eu sou só um dos membros da equipe. E de repente, olha só que louco, eu nem preciso cobrar a pessoa que está abaixo de mim. Ela se cobra. Eu só forneço o discurso da positividade. Grosso modo, a gente poderia dizer que esse aqui é o discurso do coaching, mas não é só isso. O coaching é o nível extremo de tudo isso, mas esse discurso da positividade ele está entranhado em todos nós, em todos os níveis, intelectuais. O professor que quer crescer, eu me sinto totalmente diluído, né? Eu me sinto numa convulsão, uma parte de mim quer fazer uma coisa, mas outra parte de mim, né, se sente esse escravo de luxo que tem que trabalhar cada vez mais e se autocobrar e se autoexigir, porque continua sendo assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Eu vou ser o servo aqui mais fiel, porque eu posso. É justamente porque eu quero ser um grande professor de destaque, um grande pensador, porque eu quero ser isso ou aquilo. Eu mergulho, né, de cabeça em uma autocobrança gigantesca, que é aí que a gente vai chegar no termo do Byung-Chul Han, que é a ideia de sociedade do cansaço. Por que nos cansamos? Byung-Chul Han não está falando assim, olha, a gente trabalha mais hoje do que no passado. Né? Sei lá, no passado alguém subia parede de pedreiro, subindo, trabalhando debaixo do sol, trabalho braçal. Não é disso que o Byung-Chul Han está falando. Ele está falando que nós entramos numa sociedade do cansaço porque, como é positividade em todos os aspectos, eu não tenho, por exemplo, um espaço de descanso, um tempo de descanso. Porque o meu tempo de descanso ele tem que ser usado para eu aprimorar o meu conhecimento, para eu progredir profissionalmente e intelectualmente. O meu entretenimento, né, com os meus amigos do trabalho, chega lá no bar, a gente continua falando de trabalho. Todos os meus espaços, eles vão se tornando espaços de aprimoramento para o trabalho, de coisas que têm a ver e fica, né, dentro dessa submissão muito grande, né, há uma positividade. Eu posso. Se eu quiser eu trabalhar muito, eu vou conseguir mudar minha vida, eu vou conseguir aquele cargo, eu vou conseguir aquela progressão
e eu vou ganhar mais, e eu vou ser alguém de sucesso, as pessoas vão me respeitar, eu posso, e eu posso tudo. Eu posso tudo. E é cansativo demais poder tudo. Tá? Uhum. E aí é onde a gente chega, eu vou caminhar para liberar agora a fala para a Tânia, a gente chega nesse outro livrinho aqui, que é a Agonia de Eros, porque diante de tanta positividade, de tanto cansaço, a gente chega, né, o que é Eros? A agonia de Eros chama, né? Eros, da mitologia grega, vai chegar na psicanálise, Eros é desejo. Então o livro se chama Agonia do Desejo. Então o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: diante de tantas positividades, ou seja, podemos tudo, e de tantas informações, e de tantos desejos, de tantas coisas, esse excesso de positividade, né? Olha que louco, essa falta de falta. Por isso que a gente coloca palavrinhas juntas. Poder e falta de falta, né? Essa falta de falta produz na gente uma agonia do Eros, porque nós já não desejamos mais. Tudo na sociedade da positividade se torna espelho. Então eu vejo... Por que eu não atravesso mais o sinal vermelho? Não é porque agora eu tenho medo da multa. Não é porque tem uma negatividade, alguém dizendo para mim, você não pode. Eu não atravesso o sinal vermelho porque ela vai atrapalhar essa multa ou essa punição, vai atrapalhar a minha positividade. Quer dizer, o sinal vermelho, ele se torna um espelho. Por que eu não falo grosso com o meu aluno? Por que eu não sou grosseiro? Por que eu tenho que ficar me tolindo? Eu tenho que ficar aquele robozinho falando de forma tão decorada tudo? Por quê? Porque isso pode, vou falar em termos pra gente, pode ferrar com a minha carreira profissional e, resultado, eu faço o que eu fizer pelo outro, não porque eu faço pensando no outro, mas é porque eu vejo no outro esse espelho, no seu sentido mais negativo possível, porque eu vou tratar bem o outro para crescer profissionalmente, tudo que eu faço. Então, passa a ser com essa ideia de poder. Eu te trato bem porque eu posso extrair algo da nossa relação. Eu te trato bem, eu não passo o sinal vermelho. Tudo mais que eu faço na vida, eu faço porque eu posso extrair daquilo alguma coisa positiva para a minha carreira, etc. O resultado, tudo... Pode falar. Um certo utilitarismo, né? Um grande utilitarismo, né? Qual que é o resultado? Como tudo vira espelho, tudo se torna excesso. Eu me torno excesso. Tudo é excesso de mim. Então é como se eu estivesse olhando para todos os lados e vendo a mim, né? E como você não... o desejo sobre si mesmo, nesse caso, ele vai sendo mitigado, digamos, e o outro não aparece para você como falta, o outro aparece para você como positividade, né? Então, olha só tem positividade, não tem nenhuma falta. E se não há nenhuma falta, aí o Byung-Chul Han vai dizer que entramos nessa era da agonia do Eros, né? A agonia do desejo. E aí o livrinho vai falar de uma série de consequências psicológicas, psicanalíticas, né, dessa castração do desejo. A pessoa fica apática. Essa apatia vai virar depressão, vai virar outras coisas, né? Então ele até tem a frasinha que fica aqui no verso do livro, né? O Eros vence a depressão, né? Eros, o desejo vence a depressão. Mas como vivemos em uma era de excesso de positividade, o excesso de positividade mata com o desejo. Então vê se dá para ficar clara essa equação, ó, e aqui eu acabo. Como eu posso poder tudo, em algum momento eu deixo de querer poder tudo, porque essa agonia do Eros, esse excesso de positividade, mata o desejo. Tá? E aí é o que a gente vai ver numa próxima geração que está chegando agora, depois da gente, que é a geração extremamente apática, já é a geração que, por poder tudo,
já não quer mais nada. Isso que eu Exato. queria ensinar. Exato. E aí eu passo a palavra para você. João, eu acho que, assim, é evidente que você você meio que preparou o terreno teórico, né? Vamos dizer assim, trazendo aí um pouco do histórico para linkar com a análise do autor. E essa questão é importante de como a sociedade vai manifestando essa sociedade do cansaço, né? Como a gente vai manifestando isso. Eu fico pensando assim, o livro ele tem muito pano para manga, né? Muito pano para manga. Mas assim, o que eu pretendo fazer a partir da explicação do João, do que seria basicamente essa sociedade do cansaço e o excesso de positividade, né? Eu queria trazer, eu até combinei isso com o João, de eu fazer uma ponte agora da sociedade do cansaço, olhando especificamente para o mundo do trabalho, né, que é a minha linha de pesquisa, e o impacto dele na saúde mental, que é justamente o intuito desse projeto de extensão Mente Aberta, né? Discutir trabalho e saúde mental. Então, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção no autor, João, não sei como que você vê isso também, mas assim, de tudo que mais bugou assim, a mente, foi ele dizer assim, e é interessante porque eu fiquei pensando em mim, nós temos um certo orgulho desse excesso de positividade, né? Nós somos uma geração dentro do capitalismo que não se permite o ócio, nós ficamos incomodados com o ócio, né? Nós somos tão excesso de positividade, nós somos tão voltados para o desempenho que até a própria pandemia ela nos travou. Eu fico pensando isso. Como a gente estava habituado a essa aceleração, a pandemia nos obrigou a pausar esse trem descarrilhado. E aí, olha que interessante, nós perdemos a capacidade de contemplação, de pausa. E essa perda de capacidade ficou manifestada na pandemia, né? Eu fico pensando, a gente não sabia como lidar. Quando eu via na televisão aquele excesso de positividade de algumas reportagens dizendo que para nós, faça um diário de atividades, acorde, faça exercício, depois faça isso, faça aquilo, impondo um excesso de positividade no meio de uma pandemia, de um caos aí biológico, né? De uma guerra biológica. Então, o que me chamou a atenção nele é uma provocação que eu acho fantástica que ele faz e que eu vi a contradição ali. Quando ele fala assim, a hiperatividade, na verdade, ela não é uma evolução humana. Por exemplo, vamos olhar o computador, né? Ele é a manifestação aí tecnológica dessa hiperatividade. Nós, enquanto seres hiperativos, na verdade, nós nos tornamos mais primitivos e não evoluídos. E por que ele diz isso? Porque a gente fica primitivo porque o que nos difere enquanto Homo sapiens é a capacidade de contemplação. Que isso os animais não têm marcado isso, né? Eles são hiperativos. Mas a contemplação é o ser humano que tem a condição de uma contemplação profunda. E nós estamos relegando isso, né? Renegando isso. E aí, olhando para o mundo do trabalho, o autor vai falar o quê? Ele fala assim que nesse excesso de positividade, e aí nós nos encontramos em termos de reestruturação produtiva, nós estamos numa era, vamos pensar, de acumulação flexível, assim que os autores da sociologia vão chamar, né? Toyotismo ou acumulação flexível. E nós nos encontramos nessa era em que, diferente, por exemplo, daquele filme que é o Tempos Modernos, o filme do Chaplin, naquele filme havia um patrão, havia um supervisor que oprimia, né, muito nitidamente. E é aquilo que o João já cantou a bola aí, que ele já falou. Hoje nós nos oprimimos, nós não precisamos, nós somos ao mesmo tempo patrão e empregado. Nós já fazemos esse movimento. E isso é o que o Giovanni Alves chama de quando o capitalismo captura a subjetividade do trabalhador. Ele não precisa mais convencer o trabalhador a
erguer a bandeira da empresa. O trabalhador já faz isso. Ele acaba já sendo cooptado a fazer. E aí, então, nós somos trabalhadores que nós nos orgulhamos da exaustão, né? Isso é uma coisa que eu falei em outras lives. A gente chegou a um excesso de positividade tão grande, de desempenho, de orgulho do desempenho que adoece. Olha o ponto que a gente chegou, né? É um orgulho de um desempenho que na verdade, ele só acaba gerando adoecimento. Ele só acaba gerando aquilo que ele vai chamar, o autor, de esgotamento, né? E aí os impactos disso, assim, eu acabei elencando alguns impactos no mundo do trabalho com relação a esse excesso de positividade. E aí eu vou citar um pouco do Antunes, né? O Ricardo Antunes, que eu acabo citando, né, um sociólogo, ele comenta o seguinte: hoje nós vivemos a sociedade dos adoecimentos no trabalho, né? E aí eu estou fazendo uma ponte com esse excesso de positividade causando adoecimento. É aí que eu quero chegar. Então, por exemplo, a flexibilização. Hoje, devido a esse excesso de positividade que a gente acha que é legal, o que aconteceu? Nós perdemos a fronteira entre o tempo dentro e fora do trabalho. Então, o excesso de positividade se materializa quando a gente acha que a vida ativa é a vida do homem laborans, é o homem voltado ao trabalho. Então é interessante, se eu perguntar para vocês que estão na live aí, eu vou falar assim, ó, o que vocês fazem da sua vida ativa? A tendência das pessoas na sociedade é falar o quê? É falar o emprego que tem, é falar o trabalho. Então a gente entende que vida ativa é trabalho, mas a provocação que ele faz é não, vida ativa não é só trabalho. São outros projetos de vida e não de trabalho que nós temos e desenvolvemos. Então a gente perdeu a vida ativa na sua riqueza e quanto mais a vida contemplativa. Essa sequer existe, porque não temos paciência de parar numa obra de um museu. A gente não consegue ficar muito tempo mais olhando, né? Então esse movimento todo do mundo do trabalho, ele quebrou a fronteira entre o tempo dentro e fora do trabalho. O que significa? O tal do WhatsApp aqui, né? Até a Raquel acabou de colocar. O WhatsApp é o quê? É esse supervisor onipresente que me faz sentir que estou o tempo todo vinculado do trabalho, né? Vinculado ao trabalho. E isso piora no contexto do home office aí, que virou a válvula aí de mecanismo do capital numa pandemia, né? Que é o quê? O nosso local de trabalho é a nossa própria sala em que a gente descansa. Então, quais os impactos disso na nossa saúde emocional? Eles são impactos enormes. Nós nos sentimos com a vida ativa e contemplativa completamente entregue ao capital, né? A lógica do trabalho. E aí, o que é mais triste, eu acho que em termos de Brasil, que eu fico um pouco triste, é pensar que antes, o Antunes fala muito isso, esse privilégio da servidão que a gente está vivendo, né? O que é o privilégio da servidão? Graças a Deus eu tenho um emprego precário, porque senão eu estou desempregado. Essa lógica, ela se dá no mundo do trabalho que perde os seus direitos, e vou usar aqui uma frase qualquer, assim, simples, é como se a gente descesse de nível. É como se o nosso teto de exigência enquanto seres trabalhadores tivesse caído. Então a gente está assim, melhor ser servo do que desempregado. E isso não é mais exceção. Essa é a provocação do Antunes. Isso virou a regra. Há um tempinho atrás isso era exceção. E no Brasil isso é mais voraz. E aí eu cito a reforma trabalhista em 2017 do governo Temer, que contribuiu muito para isso, né? A reforma da Previdência, que vai levar esses trabalhadores a um excesso de positividade, mesmo na velhice, não sei o que faremos para dar conta disso, e a futura reforma administrativa, que é o discurso do Brasil, que é o quê? Vamos acabar com esse serviço público, que os trabalhadores têm que ser autônomos, né? Vamos viver
Agora cada um é empresário de si. Esse empresário de si, esse parceiro de si, ele é essa falsidade de dizer que agora nós somos trabalhadores livres. Não, esse excesso de positividade nos adoece, né? E aí é interessante ele falar, quanto mais hiperativo, mais passivo. Isso é interessante também. A gente acha que colocar o filho na escola, colocar o filho na aula de inglês, aí ele faz violino, educação física, balé, aí ele volta para casa acabado, você está criando um ser humano positivo. Meu filho vai ser bem sucedido. Mas se tornou o quê? Uma criança passiva, né? Lotada de conteúdo e extremamente entregue a essa lógica, não criando nada, apenas reproduzindo. Então essa é a cooptação que o capital fez com a gente achar que isso é legal, né? Isso é a grande perversidade. Outra coisa difícil que chama atenção da questão do excesso de positividade é que nós perdemos o companheirismo no trabalho entre colegas. Isso é muito triste. Quando eu gosto de pensar em 2 filmes. Quando eu penso no Tempos Modernos, a gente vê a opressão do personagem principal resultando numa revolução, lembra? É meio que assim, né, João? Depois parece que o filme mostra uma greve. No fim, no mínimo, ele rompe, né? Ele sai com a moça lá e vão embora dessa vida da fábrica, né? No contexto da fábrica, que é o Fordismo, que a gente chama, os trabalhadores sofriam em conjunto, lado a lado. Então, quando um trabalhador era oprimido, os demais se compadeciam. O que acontece nessa sociedade do excesso de positividade, de desempenho? A gente, na verdade, oprime os colegas. Então, Antunes vai falar que os laços de solidariedade no trabalho estão rompidos. O Dejur fala muito isso também. E quando você sofre no trabalho e não tem o apoio dos colegas, essa solidão ela é um ponto maior de adoecimento emocional, mental. Eu já estou falando mesmo dos trabalhadores que vão desenvolver ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outros sintomas, outras doenças, né? Justamente intensificadas por essa falta de solidariedade no trabalho. E isso é gerado por essa sociedade do desempenho, em que um colega fica supervisionando o outro, né? Quase não precisa de patrão. A gente fica se supervisionando. Isso é uma pena, né? E aí, paralelo a isso, vem um modelo hoje que é a gestão por metas. A gestão por metas caminha como um mecanismo de processo aí de sociedade aí do desempenho. Eu crio no trabalhador uma meta e olha o mais interessante, eu presenteio ele. Eu falo, quem cumprir mais metas vai ganhar um final de semana num resort. E aí a pessoa, ela vai se envolvendo, né? Ele vai usando essas estratégias que o Giovanni Alves vai chamar de captura da subjetividade do trabalhador. Essa subjetividade vai sendo capturada, né? E aí, paralelo a isso também, a gente cita, o Antunes cita o assédio moral no trabalho. E o que é mais triste pensar, os estudos estão falando hoje que o assédio moral ele tem se deslocado do chefe para o subordinado para um assédio moral horizontal. O que significa isso? Colegas também punindo, perseguindo colegas de trabalho, embora todos estejam sobre a mesma opressão, né? E esse é o ponto de perversidade aí que o João até comentou. Parece que é de dentro para fora, né, João? A gente tende... A minha fala não é culpar os trabalhadores, mas é mostrar o contrário. É como o capitalismo cooptou tanto a ponto dele se robotizar e reproduzir esse sistema, né? Posso fazer um pequeno? Claro, João, pode falar. Como que é ideologia, né? Muitas vezes as pessoas ficam, ideologia de gênero, ideologia de direita, ideologia de esquerda, né? Não. Ideologia, ele é um processo.
E como processo ele tem seus mecanismos, seus inputs, seus outputs, né? A questão é que ideologia é tudo aquilo que, imagina o seguinte, imagina uma pessoa que anda pela praia apagando os próprios rastros. Ideologia é aquilo que chega, imputa em você uma ideia e apaga os rastros do seu processo. Parece Exato. com o filme lá, Inception, A Origem, Leonardo DiCaprio. Sim. Que tem que ir mergulhando, mergulhando vários níveis e ele chega lá e deixa uma ideiazinha, né? E apaga os próprios rastros, porque para parecer que foi do sujeito ali, daquele indivíduo, que nasceu aquela ideia. Foi de dentro, Exato. parece que foi de dentro que nasceu aquela ideia. Se nasceu de dentro de mim, né? Essa ideia é minha, então não existe outra maneira de existir, não existe outra maneira de estarmos no mundo. E eu perco, então, a capacidade de questionar o modelo que vigora, o modelo que eu estou mergulhado, justamente porque eu perco a capacidade de entender a origem dele. Eu passo a acreditar que a origem sou eu. Exato. Eu sou a origem desse discurso. Você culpabiliza o trabalhador pelo mecanismo que você cria. E você culpabiliza, ele se culpabiliza e os trabalhadores se culpabilizam. Fica a tempestade perfeita, né? E aí, só comentando uma coisa importante, porque assim, agora entra muito a Tanise enfermeira, né? A Tanise defensora do campo da saúde, né? Como um campo aí vital, sem saúde a gente nem chega a existir, né? E tão banalizado, infelizmente. Eu lembrei muito, quando eu li o Byung-Chul Han e lembrei, e ele comentou dessa sociedade do desempenho, eu lembrei de uma situação histórica muito pesada da Foxconn, que é uma grande empresa, né, mundial, ela tem várias filiais. E a Foxconn, ela é responsável por produzir tecnologias aí da comunicação, celulares, televisões. Então, a Foxconn, ela é muito produtora de celulares da Apple, de produtos da Sony, enfim. E uma sede da Foxconn no Japão, em 2010, ela computou, em média, 18 tentativas de suicídio de trabalhadores por excesso de trabalho e excesso de cobrança. E das 18 tentativas, 14 trabalhadores cometeram suicídio. Mas qual que é o ponto que chamou a atenção, o olhar se voltou para a Foxconn? Que todos os suicídios foram cometidos no ambiente de trabalho. E aí o Dejur fala que o suicídio cometido no ambiente de trabalho, ele é uma grande carta à sociedade. Ele tem um significado. Né? E aí eles foram identificar o que aconteceu. Esses trabalhadores, o perfil dessas pessoas que tiraram a própria vida por excesso de trabalho, envolvia mais de 12 horas de trabalho diárias, com folgas, às vezes, uma vez no mês. E eu não sei se vocês assistiram Indústria Americana, é um documentário que está na Netflix, né? Ele comenta bastante esse mundo do trabalho, ele faz um paralelo aí do que é a cultura do trabalho nos Estados Unidos e da oriental, né? Eu não sei se era Japão ou China, agora eu tô meio confusa, é China, né? O que eu tô falando é um caso do Japão. Mas é uma característica muito forte, assim. E esses trabalhadores que cometeram suicídio, eles chegaram a fazer 100 horas extra no mês. E as fotos da reportagem que eu vi são... A Foxconn, ela tem moradias, quartos extremamente precários dentro da própria empresa. Esses trabalhadores, eles dormem no ambiente de trabalho, né? É uma coisa, eles nem voltam para casa. Essa fronteira, vida pessoal e vida laboral, ela não existe, né? E aí eu me lembro muito também, para fechar aqui a minha fala... Eu lembro muito de um conceito que, inclusive, surgiu... Eu não sei se surgiu no Japão, mas ele foi um precursor, que se chama karoshi. O que significa karoshi? É a morte por excesso de trabalho. É o termo ali em japonês, que hoje existe,
para situações de trabalhadores em que o desgaste é tão grande, a cobrança por desempenho é tão absurda, que tem ocorrido mortes em trabalhadores jovens, sem nenhuma doença de base, que infartam ou sofrem um AVC, ou sofrem um aneurisma cerebral, por conta do estresse no trabalho. Isso o Japão foi ficando tão marcado que criou-se um conceito. Existe um conceito para o Japão, existe um conceito para outros países. No Japão é karoshi, né? Karoshi ou karoshi, eu não sei a pronúncia, né? Então, nós chegamos a esse ponto, né? O Brasil, as vítimas de karoshi, por exemplo, a gente pode citar os cortadores de cana. Nós temos casos de cortadores de cana que morrem de exaustão no canavial. É o perfil do cara que não tem nem 30 anos e infarta de exaustão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gravidade desse ritmo de vida e dessa sociedade do cansaço que a gente está vivendo, né? É realmente muito grave. Eu vou olhar aqui agora algumas questões. Eu vou abrir o meu computador. João, se você quiser comentando alguma coisa enquanto eu abro, Tá. para eu ver os comentários aqui. Pode falar. Eu vi alguns comentários aqui interessantes que eu acho que dava para partir, né, da discussão. Pode falar. A questão do workaholic. Eu não sei quem é Tuquim, que fez a colocação aqui, né? O workaholic é essa pessoa que se apaixona pelo trabalho e ela faz disso um mantra, né? Ela faz disso o sentido da vida. E é muito curioso a gente pensar que, assim, né, existe outras maneiras de se viver. Ó, passou o gatinho aqui na frente, foi mal, galera. O Gil. Esse foi o Ali. Foi o Ali? Foi. O rabinho preto. Existem outras maneiras de viver, né? A gente entronizou tanto esse discurso achando que não existe outra maneira de viver, né? Ainda que às vezes sair disso demande algum passo, algum corte drástico, né? Esses dias a Tanise me contou um conto do livro da Mulheres que Andam com os Lobos. Que correm com os lobos. Que corre com? Mulheres que correm com os lobos. Isso. E tem o conto da menininha do sapatinho vermelho, né? A menininha tinha um sapatinho dela, feinho, mas que ela que fez. E um dia uma mulher, uma madame, adota essa menininha e dá para ela um sapato e tem um bruxo lá, enfim. E aí o sapato tá amaldiçoado e o sapatinho não permite que ela pare de dançar. Ela não consegue parar de dançar, né? E o conto termina de forma tão trágica, porque ela tá tão cansada que ela não dorme, ela não consegue parar aquilo, que ela só vê uma alternativa, né? É pesado, enfim, o conto termina assim. Ela corta as duas pernas, porque ela não pode tirar o sapato, né? Às vezes, a gente acredita que não tem outra maneira de viver. E a gente incorporou tanto esse discurso, naturalizou tanto esse discurso, e de repente a gente está aqui adoecendo, envelhecendo antes da hora. Uma coisa que a Tanise colocou que é muito poderosa, né? A gente fica com os poros sedados, a gente não consegue se afetar esteticamente, experienciar nada, né? Nós nos tornamos anestesiados, né? Por essa sociedade de excessos. É tudo tanto, né? É tanta imagem no meu Instagram, é tanta informação para consumir no jornal, é tanta notícia é tanto filme e série para assistir, é tanto tudo, e todo mundo se cobrando, né? Alguém vai chegar para mim, você não assistiu Game of Thrones? Você não assistiu Breaking Bad, né? Você não viu a nova série do não sei quem? Você não ficou sabendo da nova última lá do Paulo Guedes? Você não ficou sabendo? Você não ficou sabendo? Ou seja, João, nós temos cobranças até na nossa vida, no lazer, né? As pessoas estão cobrando o nosso lazer. Perfeito. Coisa, né? E aí, quantas pessoas, tipo, de repente você vê alguém assistindo um monte de filmes de arte, inclusive, só porque ele tem que assistir. Porque ele tá numa nova cobrança aí de que ele tem que assistir filmes de arte. Mas imagina assistir filme de arte, porque você tem que assistir filme de arte, né? João, eu vou citar aqui os comentários, porque nós temos mais ou menos 10 minutos. E aí eu vou aproveitar para trazer aqui o que o pessoal trouxe.
A Mariana colocou: eu gostaria de destacar que hoje estamos vivendo uma época das doenças neurais, como a depressão, a hiperatividade. Você acha que isso vem pelo excesso? De fato, né? O burnout talvez seja o mais fácil de ser detectado, Aham. mas a depressão acho que é o segundo mais fácil de ser detectado, com tudo mais que se implica, né? Deixa eu ler um parágrafozinho de uma coisa aqui, que ele fala do... A gente está falando aqui da agonia do Eros e do excesso de espelhos, né? Tudo vira eu, né? Sim. E quando tudo vira eu, há o que havia na mitologia grega, né? A gente vai chamar isso de narcisismo, né? Tudo é eu, né? E eu mergulho nesse eu, e o eu é o igual, o outro é o diferente. Aí ele fala: a depressão é uma enfermidade narcísica. O que leva à depressão é uma relação consigo mesmo exageradamente sobrecarregada e pautada num controle exagerado e doentio. O sujeito depressivo narcisista está esgotado e fatigado de si mesmo. Não tem mundo e é abandonado, fendido, né, separado do outro. O outro enquanto o que é diferente. O Eros, desejo, arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o para o outro. A depressão, ao contrário, mergulha o sujeito em si mesmo. Então, esse excesso de positividade que faz, né, a sociedade do cansaço, esse excesso de positividade que tudo sou eu, tudo é espelho e tudo eu posso, né, produz essa castração, pelo menos que o autor está falando, de desejo, e nos mergulha no mesmo, no igual, no inferno que sou eu mesmo, no inferno da repetição, né? O outro, enquanto falta, não me falta mais. E de um ser hiperativo, não enquanto um ser criador, mas um ser que reproduz a ação que lhe é imposta. E essa falta de criação, de desejo, leva a gente à depressão, né? A depressão tem a ver com essa falta de desejo, de sonho. É o que a gente chama de avolia, a falta de vontade, né? João, eu tenho que seguir aqui que nós estamos acabando. Desculpa. Tá bom. Pode falar. O Ronaldo coloca: na enfermagem, essa é uma realidade muito presente. Eu concordo, Ronaldo, assim, absurdamente. Se tem uma profissão do excesso de desempenho, de autocobrança, porque lidamos com vidas, nós temos um ponto ali ético muito importante. A cobrança, a autocobrança aumenta. É uma responsabilidade com vida, com saúde, né, com doença. A Raquel colocou: eu coloco tempo para responder assuntos do trabalho no WhatsApp. Foi a melhor forma que eu encontrei. De fato, o WhatsApp virou um intruso, né? O WhatsApp, ele chega e o que ela está falando eu vou controlar o meu trabalho. Porque aí, isso que a Raquel falou me lembrou uma frase do Dejur, que ele vai falar assim: os trabalhadores adoecem também e, sobretudo, na verdade, quando ele sente que ele perdeu o controle do seu próprio trabalho, ele perde a sua autonomia. O WhatsApp é um mecanismo de perda de autonomia, né? O Ronaldo coloca: o colega se rebela, sempre será punido para servir de exemplo aos outros. Exato. Esse é o jogo da gestão por metas, né? Você usa o colega e fala: ah lá, ele conseguiu, por que você não? Isso gera esse abismo nas relações de trabalho, né? O workaholic que você já respondeu. A Ellen coloca assim, deixa eu descer aqui. Essa situação fica bastante clara quando há discussão sobre abrir ou não o comércio. Os empresários que se identificam com os opressores oprimem os seus empregados, quando na verdade deveriam se juntar aos trabalhadores contra o capital. Exato. É a cooptação dos trabalhadores, que coisa, né, entre si. Eu lembrei, João, agora de uma situação que a gente estava conversando esses dias, de uma pessoa que houve uma demissão, né? E a pessoa, ao invés de se queixar contra a instituição, ela briga com os colegas, né? Que coisa. A gente tem um mecanismo em que um trabalhador oprime o outro, né? Essa é a minha história, né? Aconteceu comigo, né? Enfim. E eu acho que a grande reflexão aqui, porque é muita coisa para a gente pensar desse autor e são temáticas gigantescas, mas talvez o convite assim, a uma inquietação agora
talvez a gente pensar o seguinte, o que desse mundo todo, desse universo todo de verdades e de desejos forjados de fora, né? Tentar fazer uma decupagem, tentar selecionar e separar o que é meu e o que é do mercado. Às vezes a gente confunde, né? O mercado diz pra gente que eu quero um carro novo, eu preciso daquilo, comprar aquilo, preciso daquela promoção, né? E o mercado fornece pra gente esses desejos e que justamente porque veio de fora e não é de dentro, ele perde a capacidade de se colar em algo. Esse Exato. desejo, ele não cola, né? Ele não pega. E o resultado, pessoal, é assim, a gente se cansa loucamente por causa das palavras de Salomão, por vaidade. A gente se cansa loucamente por causa de vaidade, né? No espanhol é legal, a gente traduz vaidade como vanidade. Vaidade, qualidade do que é vão, do que é inútil, do que é bobo. Nos cansamos por bobeiras, por quimera. Nos adoecemos, né? Sociedade do cansaço, trabalhamos loucamente. Por quê? Para quê? Né? A gente incorporou de forma tão intensa isso que a gente já não acha mais que é possível viver de outra maneira. E aí acho que a grande pergunta é, se a gente conseguir separar, talvez a gente ache no meio desse bolo todo aquilo que realmente é nosso, o que realmente é desejo nosso. E talvez isso seja uma coisa tão mais simples, e aí você encontra algo mais parecido com a ideia de felicidade, porque vai ver, no fundo, isso é pequeno, às vezes a coisa é simples. E foi o mercado que pintou para você uma pirâmide do Egito que você tem que conquistar e construir, né, a megalomania. E o Né? mais triste, né, João, assim, aqueles que não cumprem esse critério, eu fico pensando assim, por exemplo, eu olhando para a figura do homem, da mulher, vamos pensar assim, quando eu pego a figura do meu pai, se não trabalhar muito, se não tiver um carro do ano, se não tiver uma casa própria, você é um ser fora do que a gente espera, você está falho em desempenho, e aí desmoraliza o indivíduo, né? Sim. Desmoraliza a ponto de falar, você é um pai de família? Né? O capitalismo faz um pouco isso. E vai fazer isso com as mulheres, e vai fazer isso com os idosos. Você E senta é numa mesa de perverso. bar, e repara um pouquinho a conversa do lado, só se fala de dinheiro, só se fala de profissão, só se fala de coisa nova que eu comprei. Eu acho isso tão babaca, né? Eu acho isso tão pequeno, é muito bobo, a pessoa tá se achando por causa da coisa mais ridícula, idiota do mundo, Sim. né? É muito vergonhoso, mas a pessoa entronizou aquilo, ela acha que é de dentro, então aquilo é a única maneira de se viver, né? Exato. Assim, só para a gente não terminar com uma tragédia anunciada, né? Eu gosto sempre de pensar em alternativas, as que o João comentou já algumas, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida ativa fora do trabalho, se é que ele existe, né? Eu acho que é um convite que a gente faz aqui agora, né? A importância de vocês que estão ouvindo a gente questionar o que eu tenho feito em termos de vida contemplativa. Eu tenho pausado, eu tenho tido momentos de silêncio, de prazer sem culpa, né? Acho que é importante dizer. Que vida ativa eu tenho para fora do trabalho, porque tem um autor que ele fala, né? O Aires fala assim: ter saúde também é ter projetos de vida. E projetos de vida, a palavra projeto sempre remete a trabalho. E trabalho é capital, né? Trabalho acaba sendo pouca produção criativa. O que vocês aí têm feito da vida de vocês que dá prazer, que é ser ativo para si mesmo, né? E por fim, como eu me comporto no trabalho? Eu sou esse ser do desempenho que oprime os colegas, ou eu tenho sido aquele indivíduo que se solidariza com os colegas, assim como precisarei de ajuda deles em algum momento. Falta 40 segundos, João. Eu queria agradecer. É um prazer dividir a vida com uma pessoa inteligente, que eu posso fazer uma live aqui e a gente trocar ideias, né, João?
Muito obrigado pelo convite. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. E obrigado, pessoal, que Sim, esteve aqui conosco. Foi muito legal, com né? certeza. Espero que a gente Quero se veja outras agradecer. vezes. Tô vendo a Camila aqui. Grande abraço, a Camila participando da live de novo. Tem um projeto incrível também. Vou compartilhar no Mente Aberta. Todos vocês é um prazer. A Um Ellen grande. falou um monte de coisa legal A aí. Ellen, ela na verdade a Ellen